Nova grade do SBT divide opiniões. O que dará certo? O que dará errado? Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Direct do Vanucci. Um espaço que a gente tem para trocar ideias, trocar opiniões às vezes muito diferentes sobre o mesmo assunto. Sempre televisão em pauta, sempre o audiovisual em pauta. E como você viu, nós vamos falar sobre essa nova programação do SBT. Aliás, desde quinta-feira muito tem se falado disso. Teve gente que gostou, teve gente que não gostou, teve gente que já apontou ali o que não vai dar certo. Eu tenho a minha opinião ali em alguns momentos. Acho que existem alguns lugares ali, alguns momentos da programação que vai dar um pouquinho mais de trabalho. Tenho minhas dúvidas em relação ao infantil, Bom Dia e Companhia, tenho minhas dúvidas em relação aos doramas coreanos, mas já digo para você, recebi muitas mensagens falando sobre os doramas aqui. Bom, neste episódio eu vou reunir aqui, trazer para vocês alguns comentários que foram feitos tanto nas mensagens que eu recebi, assim como nos vídeos, né? O que vocês comentaram no vídeo. Vou começar com Caetano Ribeiro. Ele fala assim: Vanucci, gostei, porém pensei que o SBT iria por um programa sexta-feira, mais diferente do Tudo é Nosso e não telecena. Achei que a Dani Bey tá no caminho certo. Ah, Caetano, você sabe que muitas pessoas torcem ali pela Daniela, né? Torcem pelo SBT por esse momento para tentar realocar, colocar o SBT numa condição um pouco melhor. Realmente, nos últimos anos, veio perdendo muita audiência. Ano passado tentou fazer ali, mudar, como eu disse, o norte da emissora, né? O ponteiro ali da bússola foi alterado e talvez tenha navegado por mares muito ruins, por oceanos muito ruins. O fato foi esse, né? Tentaram achar um outro caminho, um outro norte e não funcionou muito bem, não teve a cara do SBT. E a audiência caiu. Agora, pelo menos, o que se decidiu é o seguinte: olha, não dá pra gente insistir em ser esta cópia da Record. Cópia por cópia, as pessoas vão ficar com o original. E é verdade? É verdade? Para que você vai ficar com a cópia? Né? A própria Record, quando começou a crescer e foi a caminho da liderança, copiou muito a Globo. E num determinado momento resolveu, não, nós precisamos desconectar isso. Aprendemos, chegamos numa qualidade ok, que aprendemos muito tentando se aproximar da Globo, mas agora é desconectar disso e ter o próprio DNA. E foi quando a Record cresceu e ocupou definitivamente a vice-liderança. O SBT agora precisa disso. Precisa mesmo, né? Agora, o que eu acho que, assim, óbvio que vai ter coisa que vai funcionar, óbvio que vai ter coisa que não vai pegar, né? E em relação ao programa da sexta-feira, eu até entendo o raciocínio agora. Talvez investir muito dinheiro num novo programa. Qual que seria o programa? Um programa livre? Mas qual a diferença do programa livre pro Tudo é Nosso? O apresentador. Talvez um apresentador mais fluente no entretenimento, menos do esporte. Talvez um apresentador ou um conteúdo ali, né, que seja menos caótico e que conquiste mais o telespectador. Mas sexta-feira também não é um bom dia para grandes investimentos, não. Né? Você já tem ali o Globo Repórter consolidado à noite. Né? Você tem, queira ou não queira, a Record consolidada ali, com os realities dela, com alguma coisa ali, você já tem uma programação consolidada. E além disso, você tem um número menor de televisores ligados no período da noite da sexta-feira. Então, arriscar, colocar um produto para testar de novo, montar uma produção, criar cenários, começar a produzir, colocar isso no ar e não dar certo, é melhor você ir com o que funcionou sempre no SBT. A tela de sucessos. Filme, às sextas-feiras, sempre funcionaram e foi por este caminho, né? É claro que a gente quer muito, né? Todo mundo quer vários programas, tem muitas ideias e tal, e contribuir. Mas não se esqueça, tudo precisa ser feito com dinheiro. Então, o que ela tem hoje de recursos, a Daniela concentrou em alguns lugares para testar. E se não der certo, vão tirar do ar rapidamente. A Miriam Tiburcio disse o seguinte, né? Também está nessa de que gostou. Adorei a grade de programação, o novo horário do Ratinho e a linha de shows bem mais cedo. É uma coisa que eu vinha cobrando há muitos anos. A Globo poderia fazer a mesma coisa. O restante, o tempo dirá. Pois é, Miriam, você sabe que esta é uma questão interessante que os diretores das emissoras de televisão já começaram
a questionar, a estudar e a tentar entender o telespectador. Porque é um fato, né? O número de televisores ligados, o pico, está ali por volta das 9 horas. Né? Começa às 8h30 a crescer mais, há um movimento, né? um crescente ali no número de televisores ligados, e aí vai das 9h30 até as 10 no pico, e depois também começa a diminuir, terminando, voltando mais ou menos ao patamar antigo, ali pelas 10h30. Então, a Globo, e claro, né, todas as emissoras tentam colocar ali, fazer o seu melhor numa contraprogramação, tentam explorar melhor esse horário. A Record vem ali com o Jornal da Record, cresceu a audiência, aumenta o número de televisores ligados, consegue pegar uma boa audiência, uma média boa para o Jornal da Record e joga depois para a Força de Mulher. O SBT também, começa um pouquinho antes com o SBT Brasil, tenta aí, joga para a novela, para tentar a novela conseguir alguma coisa. É que o problema é que a novela não funcionou, A Caverna Encantada. E aí é difícil analisar isso, né? Tem todos os fatores, inclusive fatores pessoais ali, mas o fato é que a novela não funcionou. E a Daniela vai mudar, vai colocar uma novela adulta ali no horário, né? Assim que terminar A Caverna Encantada. Mas os diretores começaram a perceber, menina, que realmente as pessoas estão indo dormir mais cedo. Então, quando dá 10h30, há uma queda brutal no número de televisores ligados. A não ser que você tenha um programa muito forte, como seja o Big Brother. Mesmo assim, se ele não for muito bem formatado, como foi o 25, vai dar uma audiência menor do que o esperado. Mas é interessante, porque eles vieram construindo com o tempo, empurrando toda a programação, acreditando muito nisso, né? De que as pessoas vão dormir mais tarde, né? Que as pessoas chegam mais tarde em casa. E nem sempre é assim. E eu acho que ainda, num futuro não tão distante não, um futuro muito mais próximo, as redes de TV vão ter que entender que talvez a gente tenha duas programações, uma para as grandes cidades, né, São Paulo, para as capitais, vamos dizer assim, né, e algumas outras cidades do interior com grande movimentação, né, mas na grande maioria do país, as pessoas conseguem sair do trabalho às 6 horas e 6h30 tá ali para assistir a novela. É que esta medição não acontece. Mas existem comportamentos muito diferentes no Brasil. E não dá para nunca, né, assim, ficar só olhando para São Paulo ou para o Rio de Janeiro. Precisa também compreender um pouquinho mais sobre esse telespectador, que é muito diferente em cada região. O Eduardo Rodrigues RJ diz o seguinte: maior erro do SBT foi tirar Chapolin da grade. Espero que mudem de ideia e coloquem Chapolin dentro do Bom Dia e Companhia ou arrumem algum horário nos finais de semana. Eduardo, porque o Chaves e o Chapolin à noite funcionaram, deram resultado neste momento em que precisava recuperar um pouco a audiência, mas não dá para ficar só com eles, porque começa a repetir muitos episódios. O fato é esse, né? E tem que caminhar em algum sentido, né? Agora, nada impede de voltar, de tempo em tempo voltar. Nada impede. Eu acho que precisa trazer sim o Ratinho mais para frente, para cedo, colocar ali, tentar mudar um pouco isso e reverter essa situação. Ah, mas eu adoro Chapolin, adoro Chaves. Vai ficar mais pro final de semana mesmo, provavelmente pro sábado ali, esta situação. Agora, olha que interessante, né? O @Aleph Oliveira mandou esta mensagem falando assim: o povo não conhece mesmo a força dos doramas. Eles podem trazer muita audiência e ainda ganhar um novo público na TV aberta. A galera que gosta pede faz tempo pro SBT colocar, já que tem as mexicanas. Só não sei se escolheram para iniciar um tão bom, mas o público é enorme. Além de ter a cara do SBT, histórias leves com romance, reviravoltas, fantasia, apelação sexual praticamente zero. Algo bem família mesmo. Eu já assisti 373 doramas e abandonei tudo do Ocidente. Se não fossem bom, todos os streamings não estariam colocando no catálogo. Isso é um fato, né? Essa produção coreana, os doramas, tem funcionado muito bem no mundo inteiro. Aqui no Brasil tem uma legião de fãs, tem muito acesso nas plataformas, mas eu não sei, eu tenho ainda muito o resultado da Rede TV. A Rede TV tentou em 2 horários, primeiro mais cedo, depois mais à noite, colocar os doramas, e não funcionou, não deu audiência, né? Não deu a audiência esperada, foi uma audiência muito baixa. Aí você vai lá, mas a Rede TV não tem toda essa audiência, o SBT tem mais. Nós vamos ter que entender se realmente o público vai comprar
Isso, o público de TV aberta, não o público de streaming. Agora você fala uma verdade, né? As pessoas estão muito cansadas de histórias muito violentas, de histórias com muita violência, com muita traição, com muita sexualidade. As pessoas querem algo mais leve. Não é por menos que a Globo tá lá querendo fazer os doramas brasileiros, novelas mais românticas, curtas ali, para conquistar o telespectador. Então, nesse sentido, eu acho que assim, o SBT vai ter que testar ali, né? Pelo menos 2 meses e meio, você tem o primeiro dorama. Que venha o segundo e teste, né? Não se assuste com os resultados, nem comemore os resultados no primeiro momento. Vai ter que construir ali uma cultura, assim como foi com as novelas mexicanas. Foi se construindo uma cultura na TV aberta, né? Mas é um risco para o SBT. O fato é esse. Não é um produto, apesar de muita gente pedir, né? Na Rede TV não funcionou, né? Eu gosto de doramas. E falo que às vezes é bom você assistir um dorama justamente porque traz uma leveza, assim, né? É uma outra pegada, Estão fazendo sucesso no mundo inteiro. Tem uma outra para a gente até colocar um pouco mais de caldo nessa nossa discussão aqui, que é do @IvanPlayOficial, que fala assim: minha mãe assiste SBT o dia inteiro. Jornal policial estava fazendo mal a ela. Creio que com mais novelas ficará mais suave. Ivan, esta é uma grande realidade, né? De tempo em tempo, as pessoas viram e falam assim: eu assisto Brasil Urgente, adoro Brasil Urgente, aquilo tá ótimo, é sensacional, eu assisto Cidade Alerta e tal. Mas aí quando você conversa com as pessoas, você fala assim: nossa, eu tava meio deprê, é muita violência, é muito crime, eu não tava mais saindo na rua, eu não tinha mais ânimo, eu tava com medo, né? Porque realmente aquilo começa a fazer mal. A pessoa começa a entrar em depressão, porque é muito pesado, né? E dá uma falsa sensação de que o mundo está caótico do lado de fora. E realmente está muito difícil. Realmente nós temos violência, realmente nós temos problemas de enchentes, realmente nós temos problemas de falta de proatividade dos governos, realmente tem tudo isso. Mas quando você começa a repetir a mesma história, aquilo vai te dando uma angústia. Você vai criando uma novela para acompanhar um caso policial. A menina sumiu, depois não sei o que lá, e vai investigando, vai fazendo. Claro que as pessoas voltam, mas tem uma hora que aquilo é muito dolorido. Não só para quem passa, mas para quem está assistindo, né? Então, o relato da sua mãe é um relato muito verdadeiro. De uma hora fala assim: não aguento mais isso. Isso está me cansando, né? Por isso, talvez, eu tenha que concordar com a mensagem anterior, né? Na substituição ali, pode ser que os doramas funcionem. Doramas, novelas mexicanas, ali tem alguma coisinha ali que funcione e vire uma alternativa para o telespectador. Agora, acho que o Aqui Agora, que é mais para São Paulo, né, precisa caminhar para o humor e prestação de serviço. Ficar muito na violência, a gente já sabe que não vai dar certo se fizer como era lá atrás. A primeira versão foi a que funcionou, a segunda não funcionou. E talvez a terceira também não funcione se pensar que é câmera nervosa e tal. Tem que achar um outro caminho, porque senão vai ser mais do mesmo e vai afugentar o telespectador. Neste caldo todo, pelo que vocês viram, tem muita gente que está apostando que gostou desta nova programação do SBT. Outros estão com o pé atrás. Eu acho que vai ter coisa que vai funcionar, eu acho que vai ter coisa que não vai funcionar, e como eu disse, eu acho que meu olhar maior é para o Bom Dia e Companhia, que não sei, entre 2 jornais mais policiais não deve funcionar. É um programa adulto, outro programa adulto e um programa infantil no meio. Não vejo ali como você fazer 2 vezes troca de público, é muito complicado isso, né? E fico ainda um pouco nessa volta do Aqui Agora, se realmente era necessário estar ali, né? Não é por menos, gente, que no final da tarde a Globo arrumou o Vale a Pena Ver de novo ali. As audiências das novelas subiram. Claro que mexeram na qualidade da novela das 6 e das 7, mexeram bastante, mexeram também, foram atrás de bons títulos para o Vale a Pena Ver de novo, ok, mas é porque não tem novela mexicana ali. Tinha um pessoal que gostava, assistia ali, e quando mudaram a bússola do SBT, esse pessoal saiu. Estão voltando com essa bússola, né? E de novo, vai precisar de um tempo para se entender se é isso que o telespectador quer. Vai precisar de um tempo para entender se o
novo caminho chegará ao telespectador, se o SBT vai conseguir realmente conversar com o seu público. Tem uma torcida muito grande pelo SBT, uma torcida muito grande pela Daniela Beirute. Vamos ver o que é que vem por aí. É um grande desafio do SBT, mas garanto para você, isso eu ouvi lá, no dia que eu fui gravar o Troféu Imprensa. Silvio Santos nos deu uma grande lição. Se não der certo, muda. Pode ser que a gente veja isso no decorrer de 2025 e as grandes novidades do SBT só lá mesmo em 2026. E você? Você acha que o SBT acertou? Quais são os acertos dessa grade do SBT? Quais são os erros dessa grade do SBT? Quero saber também a sua opinião. Mande a sua opinião, mande seu direct, porque aqui a gente responde perguntas lá no Vanucci Responde e conversa aqui sobre sua opinião e a minha opinião. Ah, detalhe! Essa semana vou fazer um direct sobre Vale Tudo. Tô recebendo um monte de mensagem. E ok, digo aqui, vocês me convenceram. Realmente a novela degringolou, perdeu ali uma boa parte dela ali, uma boa parte do impacto nessas 2 últimas semanas. Mas este é um assunto para um outro direct que a gente vai ter essa semana. Até mais, gente!